Em meados dos anos 70, o Brasil se viu agraciado, mas dividido por uma rivalidade que ia muito além das ruas e pistas. Ela mexia com o sentimento do brasileiro na hora de sonhar com um carro para se ter na garagem. De um lado, o pioneiro, Chevrolet Opala. Com o seu DNA alemão herdado da Opel, trazendo conceitos europeus de engenharia, elegância, versatilidade, resistência e espírito familiar com um toque nacional, feito para ser o parceiro ideal do povo nas ruas. Do outro lado, o rebelde desafiante, o Ford Maverick. Puro sangue americano, forte e audacioso, praticamente um irmão mais jovem do lendário Mustang. O Maverick buscava impressionar com estilo e potência, mesmo carregando a fama de ser controverso e cheio de defeitos, entrou na briga. Entretanto, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, certo? Será que o povo escolheu o melhor deles na época? O que realmente define um vencedor? Se procurarmos por um, seria a durabilidade no mercado, a aclamação popular, design e carisma, ou o equilíbrio entre desempenho e performance? Bom, enquanto um deles permaneceu por décadas em produção, conquistando gerações, o outro deixou sua marca num curto, mas intenso período de tempo. Por isso, é ideal entender ambos, saber quem era o mais potente, o mais rápido e quem realmente merece a coroa e o trono do clássico raiz dos anos 70. Hoje, Opala versus Maverick, a rivalidade. Parte 1. O pioneiro. A década de 20 no Brasil é chamado por muitos como a Era dos Loucos. O motivo era que no período o país enfrentava mudanças rápidas e bruscas em vários segmentos, como na política, economia e cultura brasileira. As mulheres começaram a adotar comportamentos inspirados nas femme fatale do cinema mudo de Hollywood, enquanto os homens imitavam os galãs das telas. As chamadas femme fatale eram as mulheres que protagonizavam filmes de suspense, drama ou terror. Assim como quase em todos os outros segmentos, a indústria automobilística cresceu como nunca nos anos 20. O mais desenvolvido dos países, os Estados Unidos, tinha cerca de 8 milhões de carros em suas estradas nessa época. O crescimento desse mercado fez com que fosse mais acessível para a população ter um carro na garagem. O melhor exemplo disso é o icônico modelo T da Ford, que em 1910 custava cerca de $950 e em 1927 passou a custar apenas $295, e só em 1927 a Ford fabricou mais de 15 milhões do veículo. Provavelmente foi nesse período que a população passou a se estressar com algo muito recorrente nos dias de hoje: o trânsito. Aproveitando o embalo do setor, uma fabricante aproveitava para entrar no nosso país para montar carros com peças e componentes importados dos Estados Unidos. O nome dessa fabricante era General Motors. A GM tinha sido fundada nos Estados Unidos em 1908 e seu primeiro projeto era o Buick, uma fabricante menor que acabou virando uma das divisões da GM. Seu nome era em homenagem ao pioneiro automotivo David Buick. Já a GM do Brasil, instalada no Ipiranga, tinha foco desde o início em desenvolver caminhões. Esse plano perdurou mesmo com o crescimento da procura pelos carros de passeio. Afinal de contas, eles faziam muito sucesso no seu mercado. Os caminhões da marca eram campeões de venda, principalmente o resistente Chevrolet 1.5 Tom de 1930. O veículo 1.5 era equipado com motor de 6 cilindros e uma transmissão manual de 4 velocidades. O caminhão tinha carroceria de aço e eram projetados para resistir ao uso intensivo. E assim foi até o começo da década de 40, quando a GM participou da produção de veículos e material bélico para a Segunda Guerra Mundial. De 42 a 45 foram produzidos mais de 2.000 veículos movidos a gás para o uso civil com contribuição da montadora. Após esse período e muito conhecimento adquirido, a General Motors do Brasil começou a cogitar a ideia de fabricarem um carro de passeio, algo nos moldes que o mercado brasileiro tanto necessitava. Mas, roteirista, quais eram os carros que entravam nesse tal gosto? Quais eram os carros que os brasileiros queriam para passeio lá nos anos 50? Bom, o Fusca, também conhecido por muitos naquela época como Besouro, era o favorito da população. Ele era compacto, econômico e fácil de manter, muito graças ao seu propósito inicial, que era atender ao exército alemão na época da guerra, e inclusive foi encomendado diretamente por
Não posso falar, mas você já entendeu. Naquele período, em 1958, a rival Ford lançou o Galaxy, carro de luxo que contava com uma tração traseira de 3 marchas. Os compradores podiam escolher desde motores V6 mais econômicos até os potentes V8, que chegavam até 190 cavalos de potência. Sendo mais quadrado, visualmente, ele não ajudava muito para quem buscava por estilo, mas ainda assim era uma das melhores opções do mercado na época. E vendo esses dois exemplos brilhando em solo brasileiro por anos e anos, a General Motors tinha total consciência de que eles podiam fazer algo melhor, principalmente com o que eles já tinham de melhor ao redor do globo. Então eles tomaram a decisão de formalizar um projeto de carro de passeio. Esse projeto tinha como parâmetro os carros que eram fabricados pelo braço direito da GM, a Opel, situada lá na Alemanha. O modelo que eles escolheram para usar de base era o Rekord C, carro que foi lançado na Alemanha em 1966 e já tinha provado de várias formas que era um dos melhores projetos automotivos da história até então. Ele era mecanicamente confiável, tinha uma suspensão macia e confortável e um design muito elegante. Com a foto do Rekord C colada na parede da fábrica da GM, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, eles iniciaram um projeto chamado de 676, que foi anunciado no final de 1966, no Clube Atlético Paulistano, na presença de autoridades e da imprensa. A General Motors recebeu a contribuição do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, GEIA, criado pelo governo de Juscelino Kubitschek. Por meio dessa força, foi definida a produção do seu primeiro carro nacional. Depois de 2 anos de testes exaustivos e desenvolvimento, finalmente seria revelado para os brasileiros e para a mídia o carro que tinha sido alvo de todos por 2 anos. No evento que aconteceu no Salão do Automóvel entre novembro e dezembro de 68, o Brasil e o mundo conheceram o que foi batizado de Opala. Seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala e prove seu desempenho. Seu temperamento é sensacional. O nome Opala deriva do sânscrito Upala, que significa joia ou pedra preciosa. Apesar disso, dizem que o nome foi baseado no Opel, como forma de homenagem à fabricante, e no carro americano Impala, que emprestou motores e transmissões para o Opala brasileiro. A expectativa criada devido à espera não foi em vão. O primeiro carro de passeio da GM do Brasil dominava os olhares. O sedã de 4 portas apresentava linhas modernas e um comprimento de 4,58 metros, 1,75 metros de largura, pesando cerca de 1.087 quilos. A presença ilustre do piloto inglês Stirling Moss e várias celebridades contribuiu para criar um lançamento em grande estilo. Além disso, o comercial televisivo contou com nomes de famosos como a atriz Tônia Carreiro, o cantor Jair Rodrigues e o jogador de futebol Rivelino ajudaram a espalhar a nova arte da GM. O carro tinha a mesma carroceria do alemão Opel Rekord C, com leves modificações nas partes dianteira e traseira, para ajustar com o design para o padrão brasileiro. A primeira versão do Opala foi oferecida ao público com apenas 2 versões de acabamento, a Standard, com um motor de 4 cilindros, e a Luxo, com 6 cilindros de 3,8 litros, que produzia cerca de 125 cavalos de potência, herdado do Impala. Também conhecidos como Opala 2500 e 3800, as duas versões tinham 4 portas. Com o banco inteiriço, eram capazes de levar até 3 pessoas no banco da frente, clássico da época. Só em 69 foram vendidos mais de 10 mil modelos, mostrando que aquele era o mais novo queridinho da população. Os engenheiros tinham desenvolvido um sistema de tração traseira e suspensão independente nas 4 rodas, muito similar ao que o Rekord C tinha. Apesar de ter sido bem recebido pelo mercado e ter vendido bem no seu ano de lançamento, a GM ainda queria mais. Em 1970, a família Opala ganharia mais 2 integrantes, o que se tornaria um desejo milionário no futuro: o Opala SS e o Opala Grand Luxo. Por fora, o SS chamava atenção pelos adereços pretos e rodas esportivas de aro 14. Por dentro, ele tinha um volante de madeira de 3 raios, contagiros no painel e relógio elétrico no console, câmbio de 4 marchas, rádio, freios dianteiros a disco, bancos individuais e muito mais. Tudo isso ganhava vantagem em relação ao Opala padrão. Era o conjunto de uma bela aparência e um ronco inconfundível.
Debaixo do capô do cobiçado SS tinha um motor de 4.1 litros e 140 cavalos de potência a 4.000 RPM. O carro era capaz de atingir 170 km por hora e tudo isso em apenas poucos segundos. Já a versão Grand Luxo era equipado com motor de 3.8 litros de 6 cilindros em linha. O carro tinha um câmbio manual de 3 velocidades e rodas exclusivas e mais sofisticado que outras versões. Como opcional, os proprietários podiam pedir rádio e ar-condicionado. Esse modelo do Opala durou até 74, quando a GM introduziu um upgrade em sua mecânica, um motor de 4 cilindros chamado de 151, que produzia cerca de 90 cavalos. Nesse mesmo ano, a fabricante bateu o número de 300.000 Opalas vendidos. Ainda tinha mais novidades nesse período. Chegava ao mercado o Opala automático de 3 marchas, que pretendia alcançar o público que buscava mais conforto e praticidade. O modelo de 75 receberia também uma nova frente traseira, de estilo mais moderno, com um capô com vincos acentuados, setas localizados nas extremidades do paralama dianteiro, nova grade e lanternas redondas duplas, de estilos semelhantes aos do Corvette. A versão mais família do Opala também chegaria em 75, que seria uma perua de 3 portas chamada de Caravan, com opção de motores de 4 ou 6 cilindros. As evoluções estavam apenas no começo, e os encarregados e engenheiros da General Motors sabiam disso. E aí que eles não paravam com as atualizações. No ano seguinte viria o 250S, um verdadeiro coupé esportivo que satisfazia grande parte dos clientes exigentes e de personalidade mais forte, que gostavam de velocidade e brutalidade extrema. O 250S tinha um motor de 6 cilindros alimentado por um carburador de corpo duplo e comando de válvulas, trabalhado que passava a contar agora com impressionantes 153 cavalos de potência e que entregavam velocidade máxima de 200 km por hora. Essa versão do Opala tinha o tempo de aceleração de 0 a 100 em menos de 10 segundos, mas não foi só nas ruas que o carro da GM ganhou destaque. O seu sucesso era tanto que naquele período ele foi parar nas pistas, na tradicional categoria brasileira, a Stock Car. Com o motor de 4.1, passou por algumas modificações e melhorias com um único objetivo: competir com outro clássico e polêmico, o Ford Maverick V8, na Stock Car, que iria estrear em 1979. Já eu te explico o porquê dessa polêmica. Essas melhorias incluíam ajustes para melhor aproveitamento de toda a potência que o carro tinha. Mas se de um lado eles pensavam em potência, no outro, o mercado os pressionava para trazer algo econômico. O motivo? A crise do petróleo que já acontecia desde 73. Mas no português claro, eles estavam dispostos a montar o carro totalmente para desempenho e bem pouco preocupados com o preço ou economia de combustível. Na verdade, eles não estavam nem aí. Pouco menos de 5 anos depois, em 78, a GM atingiu o número de 500.000 Opalas vendidos. Pouco depois do sucesso do 250S em 79, o Opala recebeu um carburador de corpo duplo com 2 estágios, tanque de combustível de maior capacidade e freio de estacionamento com alavanca entre os bancos. Naquele mesmo período, a Stock Car ainda engatinhava. A categoria foi criada pela Associação Brasileira de Revendedores Chevrolet e teve como inspiração a famosa americana NASCAR. A primeira corrida aconteceu no dia 22 de abril de 79, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, Rio Grande do Sul. Naquela primeira temporada, além de 2 versões diferentes do Opala, o padrão e o SS, as pistas também teriam um desafio duro na queda contra o Ford Maverick e o Dodge Charger. A prova inaugural contou com a participação de 10 carros que possuíam a mesma concepção mecânica dos veículos de passeio sem nenhum tipo de revestimento interno. O Opala da Chevrolet era o rei das pistas, com a sua força e resistência deixando os adversários para trás. Pilotos como Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e José Carlos Patti dominavam o volante, dando um verdadeiro show de habilidade. Paulo Gomes acabou levando o título naquele ano, mas todos os pilotos queimaram borracha em batalhas épicas e memoráveis. Com seu motor potente e sua carroceria durona, o Opala fazia bonito, tanto nas retas quanto nas curvas, mostrando que era um carro feito para vencer. Roteirista, e o carro para a família, para aquele uso diário? Quem queria usar ali seu Opalão só nos finais de semana, levar a família ou a namorada pro rolezinho? O que é que eles achavam do carro? Desde o seu lançamento tinha algo que incomodava todo mundo que experimentava guiar o primeiro carro brasileiro da General Motors e que até hoje gera debates e memes: o consumo absurdo. Na gasolina e rodando na cidade,
o carro fazia em média 4,8 por litro e 8 km na estrada. Esses números serviam para aqueles que dirigiam, como posso dizer, comportadamente. Já para o dono de pé pesado, bom, era difícil manter esses números. Apesar disso, a GM não se mostrava preocupado o suficiente a ponto de tentar tornar aquele carro econômico. E me arrisco a dizer que até hoje, o entusiasta mais fervoroso prefere que seja assim, gastão e potente. Enfim, se nem mesmo durante a crise do petróleo eles se importavam com isso, não seria naquela época que eles iriam pensar em consumo. No ano seguinte do triunfo na Stock Car, foi lançado mais uma versão emblemática do modelo, o Diplomata. Novo Diplomata, um espetáculo sob sua regência. Carregado com um motor de 2,5 litros com 90 cavalos de potência a 4.500 RPM, o Diplomata tinha outro propósito. A ideia era fabricar um sedã mais sofisticado e com outros equipamentos de série, como direção servo-assistida e ar-condicionado, que esbanjava luxo e conforto. Por ter um motor menor, ele acabou sendo, olha só, mais econômico que o modelo de 79. O Diplomata tinha um 0 a 100 de longos 17,3 segundos e sua velocidade máxima era de 148 km por hora. O seu consumo na região urbana era de 5,5 por litro, se tornando algo um pouco mais ideal para a família. Apesar do sucesso na Stock em 79, os anos seguintes foram mais duros para o Opala. Na competição, ele começava a ficar para trás em relação aos seus rivais no início dos anos 80. Chevette, Maverick e Volkswagen Passat eram os protagonistas da categoria no início da nova década. Com as evoluções fluindo a todo vapor, em 1983, a GM disponibilizou um novo câmbio de 5 velocidades. Apesar dessa novidade, esse foi um ano não muito feliz para os entusiastas. Esse ano marcou o último da produção do SS, o que muitos acreditam até hoje ter sido o maior erro da fabricante. E o porquê disso? Você já vai entender agora. 2 anos depois, viria uma reestilização no modelo, com lanternas traseiras mais detalhadas e faróis de neblina. O maior destaque dessa vez não estava debaixo do capô, mas sim ao alcance dos olhos. O grande foco do novo Opala era o conforto, vidros, travas e retrovisores elétricos, direção ajustável e muito mais. Você podia escolher entre uma transmissão manual de 4 marchas ou uma automática de 3. Além disso, ele possuía uma suspensão dianteira independente e traseira com eixo rígido, garantindo boa estabilidade e dirigibilidade. Até as calotas receberam uma atenção naquele carro. Em 84, foi a vez do motor de 6 cilindros ganhar uma versão a álcool. Ele tinha 184 cavalos e 30 kg de torque. Ainda está acompanhando as mudanças estéticas, né? Então segura aí que vem mais. Em 85, mais uma repaginada, retrovisores, grades, calotas, rodas, até os piscas traseiros passaram por mudanças. Por conta da nova legislação, eles precisariam ser laranjas. Também a partir desse ano, o Diplomata passaria a ter os famosos apliques de plástico na lateral do carro. O Diplomata chamou a atenção das pessoas por alguns motivos. Editor, coloca um Diplomata em algum lugar da tela aí. Além do bom desempenho, ele estava entre os mais elegantes do mercado. A General Motors conseguiu atingir o plano de criar um conforto nunca visto antes no Brasil, com recursos que poucos tinham, como direção hidráulica e equipamentos elétricos. O modelo acabou se tornando um muscle car brasileiro. E calma aqui, você mais fervoroso na internet não precisa xingar nos comentários, mas quero a sua visão sobre. O que o Camaro e Mustang eram para os americanos, o Opala era para os brasileiros? Enfim, em 1988 as versões voltaram a se chamar SL, Super Luxo, e SE, Super Especial. Receberam mais modificações na frente e na traseira, mas o interior ficou praticamente o mesmo. Percebendo que as linhas do sedã havia menor conquistado o público consumidor brasileiro, a GM do Brasil decidiu colocar um pouco do Monza no Opala. Nesse mesmo ano, a antiga transmissão automática de 3 marchas foi substituída por mais moderna utilizada pela elite alemã, BMW, Audi e Mercedes, chamada de caixa ZF. No ano seguinte, a linha deixou de ser fabricada em 2 portas. O coupé saía de cena primeiro pela queda nas vendas, e o segundo motivo era a crescente procura pelos carros de 4 portas para a família. Mesmo com os sedãs mais família, o carro continuava recebendo upgrades. A GM alocou bielas mais longas, carburadores novos e coletor de admissão para o forte motor de 4,1 litros. Agora, mesmo no longo sedã, o carro possuía cerca de 140 cavalos de potência quando no álcool. Mas entrando nos anos 90, a GM recebeu um golpe
que ela não esperava: a chegada dos carros importados. Alguns carros que vieram dos outros continentes caíram no gosto dos brasileiros, entre eles Honda Accord, Alfa Romeo 164 e BMW 325i. Alguns sucessos também que viraram ícones no país. Foram alguns dos carros mais procurados pelo público na época e que tinha mais poder financeiro. A GM assistia de camarote todos passarem em frente às suas lojas e não olharem mais para o Opala, depois de longos 20 anos como protagonista. Mas eles não estavam entregues. A fabricante ainda tinha uma ideia para colocar em jogo e tentar voltar ao estrelato. Para 1991 viria mais uma reestilização, agora com para-choques todo em plástico, janelas inteiriças, nova grade, lanternas, saias laterais e faróis. Além da concorrência bruta, o modelo ainda tinha algo único entre todos: só ele tinha freios a disco nas 4 rodas, adiantados por um lado, atrasados por outro. Já recorrente entre os rivais, principalmente dos estrangeiros, só em 92 chegou o câmbio manual de 5 marchas para o motor de 4.1. Porém, apesar de lutar bravamente, esse seria o último suspiro do famoso Opalão. Seu fim estava muito mais próximo do que imaginavam. Após bater mais de 1 milhão de exemplares fabricados, em 16 de abril de 1992 saiu o último Opala da fábrica da GM. Muita gente diz que todas essas mudanças foram por conta do arrependimento da fábrica em ter tirado o SS de linha em 80. Obviamente, a herança e a raridade histórica têm seu preço. Atualmente, dependendo da condição do carro, não é difícil achar um Opala SS acima dos 120 mil reais. E isso só mostra realmente o quanto muitos entusiastas amam o modelo. E duvido você, com dinheiro no bolso, não fazer uma loucura dessa. Mas apesar de um último período de vida bem amargo para a fábrica, eles resolveram dar ao Opala um fim digno, uma última dança. Uma série especial e muito exclusiva, limitada em 200 unidades, foi batizada de Diplomata SE Collectors. Uma versão, e reza a lenda, tinha chaves banhadas a ouro, um certificado de propriedade, além de uma pasta em couro com a inscrição Collectors, que vinha com carteira, relógio, caneta, chaveiro, filme VHS com a história do Opala. E lanternas envolventes, e todos cheios de poses quando me encheram de luxo e sofisticação, e fui chamado de diplomata. E também uma carta de apresentações parabenizando aí referente à aquisição do modelo. Inclusive, se você teve um ou conhece alguém que teve um e tá vendo esse vídeo, fala aqui pra nós. Apesar do mau momento, todos entenderam que era hora de celebrar um projeto que cresceu e se desenvolveu desde 68. Foram 24 anos em linha, cativando e encantando os amantes de automobilismo e atendendo às necessidades da família, seja qual classe social ela fosse. E não há nenhuma dúvida de que o GM Opala pertence à elite do automobilismo brasileiro. Mas enquanto toda a jornada do Opala se desenrolava, seu rival também iria surgir para tentar entrar no gosto da população, como um rebelde. Parte 2. O desafiante. Em 1919, uma das maiores fabricantes de todos os tempos chegava no nosso país. A Ford vinha com um objetivo claro: competir diretamente com o dominante General Motors. O modelo T foi introduzido e, assim como no resto do globo, o carro caiu como uma luva, sendo um sucesso de vendas e referência mecânica. O Ford T conseguiu ganhar o devido terreno para a fabricante começar a investir realmente no território brasileiro. Quando iniciou as suas vendas em 1919, a empresa contava com 12 funcionários, 5 anos depois eram 130, e naquele mesmo ano, 1924, foram produzidos mais de 5 mil Ford T's. Instalada prioritariamente em São Paulo, com sucesso de vendas, foram inauguradas linhas de fabricação em Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Agora mais estruturados, lançaram o modelo A e logo virou o mais popular do país. Só que a linha de fabricação e lucros não manteriam a mesma constância durante os anos, e nem por culpa da baixa demanda no mercado automotivo ou por incompetência da marca norte-americana. Em 1930, a quebra da Bolsa Americana e a histórica Revolução Brasileira desse mesmo ano, que deu início à Era Vargas, bagunçaram um pouco o cenário. Com mais dificuldades do que antes, eles resolveram voltar e se concentrar em São Paulo, e agora pensavam até em nacionalizar alguns componentes ao invés de exportar. Os planos de nacionalizar ganharam ainda mais forças quando começou a pintar a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Até o período do fim da guerra, em 45,
a produção caiu muito, não só pela escassez de peças, mas também pela pouca procura no período. As prioridades eram outras. Quem tinha uma boa grana guardava pensando no futuro do mundo pós-guerra. Quando o conflito realmente se encerrou, a Ford voltou a investir com força total. 2 anos após a Segunda Guerra Mundial, o mercado nacional começou a receber os mesmos compactos que estavam fazendo parte da reconstrução europeia, como por exemplo o Ford Prefect, que passou a rodar por aqui em 1947. Casa nova, por que não projetos novos? Após se mudarem para o bairro paulistano do Ipiranga, a fabricante tirou do papel os planos de nacionalizar as peças que já circulavam por lá há mais de 20 anos. Cabines de picapes e caminhões produzidos em aço começaram a ser feitas. Com o avanço dos anos, a notoriedade da marca se consolidava cada vez mais, e o fato de Juscelino Kubitschek ter fornecido incentivos fiscais para a instalação das fábricas de carros no país ajudou demais. E então, em fevereiro de 1967, a Ford apresentava ao mundo um carro 100% nacional e que se tornaria uma referência de luxo, pelo menos naquela época, o Galaxy 500. O Galaxy é mais silencioso porque é mais bem construído. E você mesmo pode sentir isso. O Galaxy é o seu refúgio de silêncio e conforto nesse mundo tão agitado. Só que ao redor do globo, todo mundo implorava por compactos. Era o que estava funcionando e o que o mundo estava comprando. No mesmo período que o Galaxy 500 era comprado no Brasil, carros como Mercedes-Benz 230 SL e Chevrolet Camaro vendiam como nunca. E nesse mesmo período, na hegemonia do Ford Mustang, dentre os carros da fábrica norte-americana, viria um outro modelo, algo pensado em urgência para derrubar o crescimento da Volkswagen dentro do seu próprio território, nos Estados Unidos. Para isso, Lee Iacocca, pai do Mustang, foi convocado para criar algo diferente, um carro econômico para a família, um clássico compacto. Logo quando bateram o martelo, a mentalidade mudou, e a fábrica nos Estados Unidos e Canadá focaram em produzir o mais rápido possível um novo carro de 105 cavalos, com o nome em homenagem ao soldado da Guerra da Independência do Texas, que aconteceu em 1835, Samuel Augustus Maverick. Maverick era conhecido por ser diferente, e então com o tempo, seu nome acabou se tornando um adjetivo, usado para definir alguém que era decidido, que sabia o que queria. Então veio a ideia da Ford de associar o seu nome ao nome do carro de produção que daria um chute na bunda da Volks, de volta para casa, de volta para a Alemanha. Eles sabiam que aquele carro precisaria de algo mais do que apenas desempenho para vender. O marketing precisaria ser intenso. E então, em 1969, o carro foi apresentado ao mundo e, com sucesso, alguns dos mais poderosos importaram o carro para o Brasil. E com pouco mais de 3 anos depois, foi anunciado que o novo compacto da Ford iria ser vendido por aqui. O carro era, supostamente, tudo o que o mercado brasileiro demandava: gostoso de guiar, peças acessíveis e o melhor de tudo, muito econômico. O carro formaria o trio perfeito com o Galaxy e o Corcel. Seriam os 3 mais populares carros de passeio do país. Mesmo antes do anúncio oficial, uma equipe com mais de 150 pessoas desenvolvia o carro para rodar em solo brasileiro. E até a data de lançamento, foram mais de 20 milhões de reais investidos na estrutura do projeto de engenharia do Maverick. E mais de 72 milhões de reais foram aplicados em equipamentos e ferramentas de última geração. E a gente já converteu aqui para a moeda atual. Não pense que a Ford apenas pegou o carro que rodava na América e jogou aqui no Brasil. Além do investimento absurdo, cada componente era testado minuciosamente por aqui. E falando em importar tecnologias, CyberGhost VPN. É um software muito útil para você, pois tem privacidade e segurança. E para aqueles que não sabem o que é uma VPN, a CyberGhost VPN permite que você mascare seu IP. Acima de tudo, criptografe seus dados e redirecione tudo do seu tráfego de internet de uma forma muito segura. Não apenas a CyberGhost mascara seu IP nos sites que você visita, mas também ela permite que você, com um IP estrangeiro, para assistir aí a Fórmula 1 de 2024 de diversos outros lugares de forma gratuita. Por exemplo, o site francês RTBF ou o site austríaco ORF. Com o CyberGhost VPN você também pode obter o YouTube Premium com menos de R$10 por mês, que aí você se conecta com um IP indiano, que remove todos os anúncios do YouTube e oferece serviço ilimitado ao YouTube Music também, e outras 35 diferentes plataformas de streaming,
como Netflix, Disney Plus e Amazon Prime. A CyberGhost é líder na indústria de segurança e privacidade, com mais de 38 milhões de usuários e tem 5 estrelas no Trustpilot. Você também pode desfrutar de um mundo totalmente novo por um pouco mais de 2 euros, o que dá aí R$10, é muito pouco. Em resumo, se você clicar no link da descrição, vai receber 4 meses grátis na oferta de 2 anos, proporcionando ainda mais conteúdo e segurança na internet, enquanto você apoia o nosso trampo aqui. Você também pode usar o CyberGhost VPN em 7 dispositivos diferentes, em uma única conta. Pode ser Windows, Mac, iOS e até Android, e até mesmo em seus consoles de jogos e TVs inteligentes. E se você ainda está com dúvidas, testa, experimenta, pois ainda tem uma garantia de reembolso de 45 dias. Portanto, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. E obrigado CyberGhost VPN, já estou usando o meu e também pelo apoio nesse vídeo. Só o motor receberia mais de 60 novos conjuntos em versões de 6 e 8 cilindros, e o Maverick brasileiro recebeu mais de 920 modificações de design e componentes, tudo sendo pensado milimetricamente para as devidas adaptações e testados nos mais diferentes tipos de estrada do país. No fim de 72, o marketing entrou com tudo. Emerson Fittipaldi, o herói do Brasil no automobilismo naquela época, já guiava o novo modelo da Ford em Interlagos. No mesmo período, o carro foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo. A expectativa já estava criada e o projeto encorpado. Chegaria a hora do... O primeiro Maverick de solo brasileiro não foi comprado por milhares de cruzeiros, muito menos está em algum museu atrás de alguma vitrine à prova de balas. O primeiro deles foi vencido em um sorteio pela Irene Tucholsky, que aconteceu no centro de pesquisa da Ford. Eles buscavam, por meio de relatos e propagandas, mostrar que o Maverick era muito resistente e mostrar que estava preparado para o dia a dia do brasileiro. Mas a forma mais significativa que eles encontraram para demonstrar isso foi em outubro de 1973. Um evento promovido pela Ford, o primeiro raid da integração nacional. O objetivo era simples de entender, mas muito difícil de concluir. Rodar as 24 capitais brasileiras pela rodovia em um percurso de 16 mil quilômetros. Nessa jornada foram 3 carros da Ford, um Corcel, um Ford Belina e um Maverick de 6 cilindros. O mapa tinha como ponto de partida o extremo sul do país, depois iriam sentido Acre, e voltavam passando pela Amazônia, depois Norte, Nordeste e finalizando em Brasília. O roteiro inicial calculou cerca de 30 dias, mas os carros completaram o percurso em 24. Nem só de resistência vivia o Maverick. No mesmo ano em que chegou no Brasil, eles venceram as 25 horas de Interlagos, com os pilotos Bird e Nilson Clemente, contra o seu vilão Opala, que já brilhava por aqui desde 1968. Nesse mesmo ano, lá nos Estados Unidos, o carro experimentou uma das mais clássicas categorias, o IMSA, mas não tiveram nenhum resultado relevante no grid de mais de 50 carros e diversos fabricantes do mundo todo. No ano seguinte, para se adaptar ainda mais ao mercado e às demandas brasileiras, o carro receberia uma atualização. Agora você poderia comprar um Maverick de 4 portas, uma adaptação que custaria um pouco da potência do esportivo, já que nessa versão seriam adicionados apenas 17 centímetros a mais. Mesmo com algumas participações em categorias de corrida e algumas vitórias, principalmente em corridas de resistência e algumas de arrancada, nem tudo ia como esperado para a fabricante, como aparentava. O carro até vendeu bem em seu primeiro ano, afinal, era um lançamento bastante aguardado no país, mas ainda assim, faltava algo. Ele ainda ficava muito atrás quando o assunto era conjunto da obra, mesclar entre o design europeu e a potência americana, e que na época o rival Chevrolet Opala mesclava tudo isso e mais um pouco. A tarefa de derrubar o Opala por aqui seria difícil para qualquer fabricante no mundo. O primeiro carro da General Motors produzido no Brasil era o queridinho dos motoristas. O Opala possuía um motor único de 6 cilindros. Após uma análise de contexto mundial, ainda em 73 foi lançada uma versão 4 cilindros, visando diminuir o consumo. Desde que apareceu no Brasil no início de 73, a ideia da Ford era superar o potente carro da Chevrolet, principalmente na versão SS, que atingia os 200 km por hora. O Maverick veio em 3 versões, o básico S, o super luxo SL
e o esportivo GT, o mais procurado entre as três opções. Além das faixas pretas no capô e nas laterais, a versão esportiva possuía rodas mais largas, com sobre-aros, travas no capô e um volante diferenciado, e um conta-giros fixado na coluna de direção. O motor de 8 cilindros dava cerca de 178 cavalos de potência bruta e garantia um 0 a 100 de 11 segundos. Algumas vitórias e resultados expressivos colocaram o esportivo da Ford em cima do palco, e revistas especializadas passaram a avaliar o carro da Ford, mas os feedbacks foram um tanto quanto desagradáveis, e só deixou muito evidente que faltava muito arroz e feijão para o carro da Ford bater de frente com a versão esportiva do Opala. E aí veio o 4 defeitos, todos eles sendo praticamente unanimidade entre os críticos. 1. Desconforto no banco de trás. 2. Péssima visibilidade traseira. 3. Falta de estabilidade. E 4. Freios insuficientes para aquele tanto de velocidade prometida. Embora a versão de 4 portas dava uma visibilidade traseira, aquela era a versão do esportivo que quase todo mundo passava longe e que também não passava a mínima confiança em altas velocidades. Outra coisa que todo mundo queria passar longe era da versão do motor de 6 cilindros do Maverick. O motor originalmente herdado do Aero Willis, o carro sedã da Willys Overland, era extremamente fraco. Para se ter uma ideia, o carro 0 km mais simples do Brasil atualmente, o Fiat Mobi, você achou que eu esqueci dele, né? Tem um 0 a 100 de 15 segundos. O Maverick de 6 cilindros, considerado por muitos um esportivo raiz, fazia em 22 segundos. Mas aí você pode se perguntar, pelo menos ele era econômico, certo, roteirista? Nada disso. Fora tudo isso, ele ainda era um dos mais beberrões da época. Tudo bem que o Opala também era, mas ele compensava no desempenho. No meio de uma crise mundial de petróleo, ninguém seria maluco o suficiente de comprar um carro lerdo e que ainda por cima precisaria parar em imposto de gasolina a cada acelerada. Foi então que, com esses feedbacks, a Ford optou pela mudança. Em 1975, junto com a inauguração de uma fábrica de motores da marca em Taubaté, São Paulo, foi introduzida uma nova potência de 2,0 litros e 4 cilindros com comando de válvulas no cabeçote e correia dentada. Esse novo motor melhorou muito o desempenho e consumo do Maverick. Agora o seu 0 a 100 era 16,5 segundos e com 1 litro de gasolina, o piloto aí poderia rodar mais de 7 km. Só que as desconfianças vieram antes mesmo do carro aparecer de fato nas ruas. Como é que um carro de 4 cilindros tem mais desempenho que um de 6 cilindros? Outro ponto que ficou confuso foi, embora a Ford revelou uma performance mais expressiva, eles especificaram que o novo Maverick teria 99 cavalos brutos, o que na época foi uma estratégia para pagar menos imposto, mas acabou verdadeiramente por confundir a cabeça dos que de fato procuravam motivos para acreditar no desempenho do esportivo da Ford, já que o antigo e menos potente declarava ter 112 cavalos. Só que ainda esse ano viria algo que iria explodir a cabeça dos fãs do modelo, uma nova versão de fato mais potente e quem sabe capaz de ofuscar o sucesso do esportivo da Chevrolet, o Ford Maverick Quadri-Jet. Esse sim era bem venenoso, motor de 8 cilindros, 257 cavalos a 4.600 RPM, torque de 41,6, tudo isso dava ao novo Maverick um impressionante 0 a 100 de 6,5 segundos e 205 km de velocidade máxima. Carburador de corpo quádruplo ao invés de corpo duplo original, coletor de admissão e uma nova junta no cabeçote que permitia a maior permanência das válvulas abertas e maior taxa de compreensão. Todas essas atualizações vindas diretamente dos Estados Unidos custavam caro e com isso, infelizmente, não tivemos mais de 200 veículos desse novo Maverick fabricados no Brasil. Embora para adquirir um desse você precisaria gastar um dinheiro bem significativo, ele realmente iria te responder com resultados. Só que uma coisa aconteceu logo depois, algo que faria com que a Ford colocasse ainda mais lenha nessa fogueira, chamada Maverick. Em 1977, a Ford fez um anúncio bem polêmico. O Maverick estava fora de linha para os Estados Unidos a partir de 1978. Com isso, os brasileiros poderiam sonhar com uma repaginada no modelo brasileiro, já que muitas tecnologias e regalias só pertenciam à versão americana. Direção hidráulica de série, ar-condicionado, câmbio automático,
capô do motor com outro design, nova grade dianteira, freios mais eficientes. Era algo como ter uma Haas e sonhar com uma Red Bull. Nos Estados Unidos, o público ficou dividido com a saída do carro, mas embora fosse outra proposta de modelo, a chegada do Ford Granada serviu como uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça aí, editor. Para encaixar as novas atualizações no carro, a fabricante aproveitou e lançou uma versão inédita, LDO, luxo decorativo opcional, que era a versão que acomodaria todo o luxo que sobrou no país americano. Essa versão ainda tinha a opção de câmbio automático para os motores. Só que nem mesmo trazendo todo esse luxo, a Ford viu as vendas aumentarem nas expectativas que eles tinham. E para piorar, como um tiro no próprio pé, eles lançaram um outro carro, um que roubaria os poucos clientes fiéis do Maverick. No fim de 77, a montadora lançou um carro considerado de entrada, algo para ser opção de compra para quem não pudesse bancar o esportivo Maverick, mesmo na versão mais básica, o Corcel 2. Aqui a opinião geral é de que a max economia do Corcel 2 e da Belina combina muito com o Brasil. Vinha como uma mecânica simples, moderna e eficiente. Além disso, ele era capaz de acomodar 5 pessoas tranquilamente. Era estável na pista. Tudo bem que não entregava a mesma potência, já que tinha um motor de 1.4 litros. Só que naquele contexto de crise do petróleo explodindo o mundo afora, desempenho na pista não era nem de longe um quesito relevante na hora de comprar um carro novo para a esmagadora maioria da população. Mas se ainda assim a pessoa exigisse por desempenho e velocidade, era 1 a cada 10 que escolheria o Maverick ao invés do Opala, mesmo na versão de motor 2.5 litros. Com uma grana pesada investida no Brasil em 1978 e o baixo retorno, os chefões da Ford perceberam que a vida útil daquele esportivo ali era extremamente curta, já que o próprio carro perdia para o seu irmão mais novo e um modelo de entrada, o Corcel 2, mesmo sendo propostas totalmente distintas. E então, em abril de 1979, a Ford decide de uma vez retirar o Maverick da linha de produção. O esportivo teve exatos 6 anos de vida aqui no nosso país, no Brasil, e foram vendidos pouco mais de 108 mil unidades. 108 mil modelos. Ainda assim, o modelo deixou as suas viúvas. Muitos até hoje procuram encontrar um Maverick para chamar de seu, mesmo que gastem mais de 150 mil reais para achar um em bom estado, principalmente se possuir o raro motor V8. Uma loucura para alguns, para outros é ter algo raro na garagem. A história desse carro no cenário nacional foi bem ruim, com mais baixos que altos de forma geral. Tentou durante bons 6 anos bater no Opala, que manteve a produção no território brasileiro por 23 anos. Na pista, a briga foi um pouco mais emocionante. Eventualmente, o Maverick vencia disputas de resistência como as 500 milhas de Interlagos, mas nas estradas nada superava o famoso e queridinho motor 250S. O carro lançado para se colocar entre os grandes da época, por muitos fracassou completamente, mesmo sendo um dos poucos carros V8 lançados no país. Com um pouco mais de tecnologia, desempenho e correção de erros rápidos, tenho certeza que esse modelo teria uma longa vida. Tinha potencial para tal. Mas agora deixo para vocês decidirem quem merece a coroa, Maverick ou Opala. Enquanto você pensa na resposta e reflete sobre isso, existe um outro duelo atual que deixa muita gente perplexa entre Bugatti e Koenigsegg. Uma batalha de carros que passam fácil dos 400 km por hora e miram quebrar os 500 para serem os novos reis do pedaço em nível mundial. Mas enfim, quer entender mais essas tretas dos hypercars? O vídeo já está passando na sua tela. Te vejo já em 5 segundos.